Olá, aqui é Paulo César e hoje nós vamos conversar sobre a regra de ouro. Sabe aquela regra que todas as religiões têm? Ame ao próximo como a si mesmo, faça com o próximo como você gostaria que fizesse com você. Eu quero conversar com você sobre como essa frase você pode estar usando contra você e como muitas pessoas inescrupulosas podem usar essa frase contra você. Né? Essa frase é para ser uma frase boa, uma frase verdadeira. Mas muitas vezes a gente não para entender exatamente o que nós estamos fazendo. E essas verdades, que são 100% boas, elas acabam sendo distorcidas e usadas como armas a seu desfavor. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então, né? Antes de mais nada, eu quero lhe desejar um fantástico dia, seja qual for o dia, seja qual for a hora do dia em que você esteja assistindo esse vídeo, né? Dá um gole do nosso café estoico, forte, sem açúcar e delicioso como a vida deve ser, e dê logo um like aqui embaixo e se inscreva no canal se você já não estiver inscrito ou inscrita. E vamos direto ao assunto. O assunto é muito simples, né? E eu tenho dezenas de histórias na minha vida que podem ilustrar isso. Eu sei que você também tem dezenas de histórias que podem ilustrar exatamente o que eu quero passar para você através desse vídeo. Uma das histórias mais marcantes da minha vida foi uma vez que eu dei uma oportunidade para uma pessoa, né? A mãe desse garoto pediu que eu desse se possível, arrumasse um emprego para ele, né? Desse um emprego para ele. E aí eu disse, olha, manda ele lá, né, na escola e eu entrevisto. E se for possível, se ele tiver qualquer capacidade, eu vou aproveitar ele. Agora eu não posso lhe fazer nenhuma promessa, eu preciso conversar com ele primeiro. Bom, no dia seguinte ele estava lá, fiz a entrevista. E eu tenho esse dom, sabe, de perceber o talento nas pessoas. E aí eu treinei ele, e ele foi contratado. E, sabe, o garoto realmente tinha talento, né? Eu tenho o mérito de ter treinado ele, mas ele já tinha, sabe, aquele potencial dentro dele. Mas acontece que, logo depois, alguns meses depois, eu precisei fazer uma viagem, né, a trabalho. Fui para uma filial fazer um treinamento, dar um treinamento. E quando eu voltei, sabe, a escola estava de cabeça para baixo. E a culpa estava caindo em cima de mim. Esse garoto, ele bagunçou a escola, ele falsificou documentos, ele entrou, descobriu a minha senha no computador, entrou, falsificou, bagunçou tudo. E a coisa estava meio feia. E eu passei uma semana investigando para saber de onde tinha vindo o problema. Como é que a coisa tinha chegado naquela situação. Eu saí e deixei tudo arrumadinho. E aí eu descobri. Chamei ele numa sala, ele, né, eu estava muito aborrecido. Né, ele chorou, esperneou, se jogou no chão, enfim, e eu tive pena. E eu já disse uma coisa aqui antes, e sabe, quando você tem pena de alguém, pena é um sentimento que você não merece sentir por ninguém. Ninguém merece esse sentimento. É o pior sentimento que você pode sentir por alguém. Quando você sente pena, é porque essa pessoa não merece outra coisa. E eu senti pena. Senti pena, passei a mãozinha na cabeça dele, deixei passar, né? Ele parecia arrependido e eu com pena não tomei as providências necessárias. Acontece que alguns meses depois eu precisei fazer uma nova viagem e a coisa se repetiu. E dessa vez, muito, muito, muito pior. Eu acabei sendo demitido. Passei 8 meses desempregado. Na época onde professor tem aqueles momentos aquelas épocas do ano que é difícil arrumar emprego. Né? Mas e foi muito complicado. Se não tivesse ajuda da família, a coisa tinha ficado preta, 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 preta. E ficou preta. Só não ficou preta, 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 né? Agora, 8 meses depois eu estava numa nova escola, no mesmo cargo, salário bom, novamente.
E aí me aparece na porta essa mesma pessoa. E é aqui onde eu quero lhe contar. É aqui onde começa o aprendizado. Pelo menos para mim. Eu gostaria muito que você aproveitasse para você também. Esse garoto chega, né? E durante todo esse tempo ele ficou, né, malhando de mim, ficou gozando de mim, ficou, né, rindo da situação que ele tinha criado para mim, né? E aí ele chegou lá, né? E eu tinha até dito para uma namorada minha, isso já faz muito tempo, tinha até dito para uma namorada minha, eu disse, olha, na época eu disse, esse garoto vai ainda me procurar para ajuda. E ela riu da minha cara, e eu disse, observe, né? Observe. Eu tinha certeza no meu coração que aquela história não estava terminada. E aí um dia ele aparece lá, com um currículo na mão, pedindo emprego. Ele sabia que eu era o coordenador daquela nova escola. E ele chegou lá, dizendo assim, rapaz, eu estou numa situação muito difícil, eu estou desempregado, eu fui demitido pela outra escola e eu preciso que você me dê uma nova oportunidade. E eu olhei para ele, eu disse, cara, eu lhe dei uma primeira oportunidade, eu lhe treinei, eu, sabe, lhe arrumei um emprego, lhe ensinei, né? Tudo que você sabe hoje nessa profissão, fui eu que lhe passei. O talento você tinha, mas, né, eu lhe ensinei. E aí você me apunhala pelas costas. E eu lhe perdoo. E aí você me dá uma facada fatal, né? Me deixa totalmente sem emprego, você roubou meu cargo, você mentiu, você manipulou, você, sabe, fez miséria. Você tem ideia, que ele tinha ideia da dificuldade que eu tinha passado nesses 8 meses que eu passei desempregado. Então, bicho, simplesmente não tem condições, porque eu vou lhe contratar. E aí eu vou ficar sempre olhando para trás, sabe? Olhando assim com cuidado. Será que vai acontecer de novo? Então eu não mereço isso e você não merece isso, né? Eu vou estar sempre, né, inseguro, tendo que tomar cuidado, e você vai estar numa equipe onde seu chefe, eu, não confia em você. E ele disse, não, mas é porque, será que as pessoas não têm uma segunda oportunidade? E aí, né, vem uma lição. Para você dizer para essas pessoas na sua vida também. Eu olhei para ele e disse, olha, as pessoas têm segundas, terceiras, quartas, quintas. Esse universo é abundante. Você vai ter muitas segundas oportunidades. Eu espero que você tenha aprendido. Eu desejo que você tenha aprendido, que você tenha mudado e que você tenha muito sucesso, mas não aqui. Não comigo. Perdoar é uma coisa. Você se colocar numa situação vulnerável diante de alguém que já lhe fez tanto mal é outra completamente diferente. E aí, né, ele olhou para mim e disse a frase-chave. E essa frase é usada por muitas pessoas. Eu sei que você já passou por isso antes. Essa frase que as pessoas usam contra a gente, que tem tudo a ver com essa regra de ouro, né? Faça com o próximo o que você deseja que façam com você. Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Ele olhou para mim e disse assim, você vai fazer comigo a mesma coisa que eu fiz com você? Ou seja, ele estava comparando eu não dar um emprego para ele, não dar uma quarta chance para ele, né? Porque a primeira eu dei quando eu contratei ele, a segunda, né, foi quando ele deu a primeira facada, né? A terceira, né, seria a terceira chance, né? Só porque eu não estava dando uma terceira oportunidade dele me fazer mal novamente, ele estava comparando isso com todas as mentiras, todas as manipulações, falsificar documento, inventar histórias a meu respeito, roubar meu emprego, roubar o meu cargo, né? Me deixar completamente, né, sem condições de me sustentar.
né? Ele estava comparando tudo isso com eu simplesmente dizer não. Com eu simplesmente dizer um não honesto. Eu não cheguei para ele e disse, deixa seu currículo aqui, quem sabe eu vou pensar, né? Se aparecer alguma vaga eu ligo para você. Não, eu não menti para ele. Eu disse, olha, aqui não tem lugar para você. E isso não tem nada a ver com perdão. Perdão é uma coisa. O que faltava eu perdoar ele. Se faltava alguma coisa eu perdoar ele. Eu perdoei quando eu tive a satisfação de ver ele na situação que eu estava, me pedindo emprego, precisando de mim novamente. A satisfação que eu senti naquele momento eliminou o resto de ranço que eu tinha com ele. Agora, eu conhecia ele, eu sabia quem ele era, e eu não estar disposto a me colocar numa situação de risco, colocar ele numa situação onde ele pudesse me fazer mal novamente, isso não é perdão. Perdão é uma coisa interna. Contratar ele não é perdoar ele. Contratar ele na situação, diante do contexto todo, é burrice. E a prova disso veio no dia seguinte. Ele foi embora, né? E eu olhei para ele, eu disse, cara, não compare a sacanagem, porque o nome é esse, isso é um termo técnico nessa situação. Não compare a sacanagem que você fez comigo com eu dizer que não vou lhe contratar, né? Você está misturando as coisas. E a prova veio no dia seguinte. No dia seguinte eu chego para trabalhar e está lá meu chefe, ele olha para mim, me chama na sala dele, né? O diretor da escola, dono, proprietário da escola, sócio da escola. E ele olhou para mim e disse, Paulo César, veio um rapaz aqui conversar comigo, um professor de inglês, e nós estamos selecionando professores, e eu estou pensando em contratar ele. Eu olhei para o meu chefe e disse, olha, presta atenção, eu sou coordenador pedagógico. Então, quem seleciona, treina e contrata, essa decisão, esse processo, né, é um processo meu. Então, eu não estou entendendo o que você está dizendo. E ele disse, não, eu quero saber se esse rapaz ele é bom. Eu disse, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem muito talento. Além de ter muito talento, ele foi treinado por mim. Então, o cara é muito bom. E aí ele olhou para mim e disse, porque eu estou seriamente considerando contratar ele. Eu olhei para o meu chefe e eu disse, olha, faça o seguinte. Pense, né? E se você decidir contratar ele, aproveite, na hora que você estiver preparando o contrato dele, aproveite para preparar a minha demissão. Porque simplesmente não vai acontecer eu e ele trabalhar no mesmo lugar novamente. Simplesmente não vai acontecer. Aí meu chefe olhou para mim e disse, não, porque você é muito radical. Eu disse, cara, eu não sou não. Se eu fosse radical, eu teria demitido esse cara na primeira vez que ele sacaneou. Eu não sou radical. Se eu fosse radical, eu não teria nem conversado com ele ontem. Se eu fosse radical, diante do que ele fez comigo, eu teria quebrado a cara dele. Então, eu não sou radical. O que eu sou é o seguinte, eu dei uma chance, eu dei uma oportunidade para esse rapaz. Ele me apunhalou e eu dei uma segunda oportunidade e ele me deu uma facada fatal. E eu sei o que eu passei. E agora eu estou aqui novamente, né? Eu estou bem novamente. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma nova oportunidade para esse cara quando ele já mostrou, ele está mostrando agora, que ele já passou por cima de mim. Ele recebeu um não meu e ele já passou por cima de mim e chegou até você. Eu não sei o que ele conversou com você. A única coisa que eu sei é que o que ele está demonstrando aqui é que eu não sou radical.
tá claro como a luz do dia, né? Se eu der uma chance para esse cara, primeira oportunidade que ele vai fazer é passar por cima de mim novamente e me pisotear novamente. Perdoar é uma coisa. Se colocar à mercê de alguém que já lhe fez mal novamente, não é perdoar. Perdoar é você soltar, é você limpar, é você, sabe, você está bem. Você se colocar à mercê dessa pessoa, você continuar à mercê dessa pessoa, novamente, não é perdoar. Mas as pessoas más, elas vão querer fazer com que você misture as duas coisas. As pessoas de má índole, elas querem misturar as duas coisas, né? Se alguém na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida familiar, na sua vida, né, nas suas amizades, a pessoa lhe trai, a pessoa lhe faz mal, ela chega para você e diz assim, me perdoe, você olha para a pessoa e você diz, eu lhe perdoo? Ah, então você vai me receber de volta. Você diz, não. Então eu posso voltar a frequentar a sua casa? Você diz, não. Ou você pode dizer sim, a decisão é sua. O que eu quero que você entenda é que você perdoar e você receber essa pessoa de volta são duas coisas separadas. As pessoas de má índole, elas querem que você acredite que uma coisa está relacionada à outra. Que se você não perdoar ela e receber ela de volta e der a ela tudo que ela tinha antes, você não é uma pessoa boa, você não perdoou, você está fazendo a mesma coisa que ela, você está entendendo? Não é. Duas coisas separadas. Outra coisa, fazer com o próximo a mesma coisa que você gostaria que fizesse com você. Imagine a seguinte situação. Você pega um carro emprestado de um amigo, certo? E aí você sai e você, né, entra num acidente. Você causa dano ao carro dessa pessoa, à propriedade dessa pessoa. Você se sente na obrigação de reparar o dano? De pagar pelo prejuízo? Eu acredito que sim. Então, se alguém pegar o seu carro, alguma propriedade sua emprestada, você acha que essa pessoa não deve cobrir o prejuízo, não deve reparar o que ela fez? Claro que deve. Tratar o próximo como você gostaria de ser tratado é exigir do próximo o que você exigiria de você. Você está entendendo? Nessa situação, se fosse o inverso, né? Como é que eu faria se eu tivesse no lugar desse rapaz e ele tivesse no meu? Né? Eu teria procurado ele. E eu teria dito, cara, eu reconheço o que eu fiz com você, eu estou numa situação muito difícil, eu estou desempregado, eu estou vivendo o que eu fiz você, eu estou passando pelo que eu fiz você passar, e eu vim aqui só para lhe dizer que eu sinto muito. Eu sinto muito o que eu fiz com você, eu aprendi, e eu sinto muito. Eu sinto muito, muito, muito. Você foi um bom amigo, você me ajudou e eu só lhe fiz mal. E aí eu viraria as costas e iria embora. Sem exigir que a pessoa me perdoasse. Jamais achar que essa pessoa deveria me dar outra oportunidade. Eu iria lá simplesmente para, diante dessa pessoa, reconhecer. Olhe, sabe, eu lhe fiz mal, mas agora eu estou passando por isso e eu reconheço
que o que eu estou passando hoje, sabe, foi merecido. Você não merecia, mas eu mereço o que eu estou passando hoje. E eu só queria que você soubesse que, sabe, eu aprendi, eu cresci, eu mudei. E eu sinto muito pelo que eu fiz. Seria isso. Eu faria isso dele. Eu faria isso se eu fosse ele. E você não tem a obrigação de fazer por outras pessoas mais do que você faria por você. Perdoar é uma coisa. Agora, se você quer crescer, se você está nesse caminho de despertar da consciência, sempre exija mais de você do que você exige dos outros. Sempre seja mais rigoroso com você do que você é com os outros. Gurdjieff dizia assim: nós devemos ser mais implacáveis conosco e mais tolerantes com o próximo. E isso é o caminho do crescimento. E esse é o caminho que você deve seguir, que eu sugiro que você siga. Mas ser mais tolerante com o próximo não significa aceitar qualquer coisa. Não significa você se colocar na mesma situação novamente nas mãos dessa pessoa. Então, é isso aí. Eu espero ter passado alguma coisa para você com essa história, porque é um erro que eu vejo muitas pessoas passarem por isso. As pessoas usam a sua ética contra você. E eu acho que nós não devemos deixar que pessoas antiéticas usem a nossa ética, que pessoas, sabe, que não são pessoas boas, não são bem intencionadas, usem a sua virtude contra você. A sua virtude, a sua ética, a sua moral, a sua correção é algo seu. Não para ser manipulado, não para ser utilizado por pessoas que não querem seu bem. Então, é isso aí. Um grande beijo para você. Até nosso próximo encontro. Já deu o like aqui embaixo, né? Deixe seu comentário lá embaixo também. Um grande beijo.